Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e mais um vídeo do curso Go 101. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fluxos condicionais. Bom, primeira coisa, vou dar uma limpada aqui para a gente poder falar sobre os fluxos. Tirar essas coisas que nós colocamos aqui das últimas aulas. Beleza. O que são fluxos condicionais? Fluxos condicionais são fluxos que condicionam algo. Em Go, nós temos basicamente dois comandos ali que nos ajudam com isso, que é o if, padrão aí conhecido de quem já trabalha com programação, e o switch case. Switch case funciona, tem umas particularidadezinhas no Go, e a gente já vai ver isso já. Acho que a melhor coisa é a gente começar a escrever código já e ir falando sobre o assunto no decorrer do vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar duas variáveis, A e B. Eu vou atribuir aqui o valor 10 e 13. E vamos supor que eu queira saber, né, mas esses valores estão vindo de outro lugar, eu quero saber qual que é maior, se é A ou se é B. Então eu vou fazer aqui if A maior que B. Então eu quero que jogue aqui na tela que A é maior do que B. Se eu executar esse código, não vai ter nada porque A não é maior do que B. Diferente das outras linguagens, o Go não trabalha com parênteses dentro de cláusulas tipo if, switch case, enfim. Beleza, não entrou no nosso if por quê? Porque a avaliação que o Go fez, A maior que B, deu resultado falso. Então, por isso que ele não entrou no if. Então, a gente precisa escrever aqui uma outra validação, né? Que é se o A for menor do que B. Algumas outras linguagens têm o elif ou else if tudo junto. Em Go, a gente vai fazer aqui um else if B A menor do que B. Vou pegar aqui. Eu vou colocar A é menor do que B. E por último, então vamos deixar aqui validada, se A não é menor nem maior do que B, então A e B são iguais. Beleza. Agora se eu executar, ele vai jogar na tela para mim que A é menor do que B. Se eu alterar aqui o 10 para 15, por exemplo, só para a gente checar, A é maior do que B. Então, está validando certinho. Última validação, se os dois forem 15, A e B são iguais. Beleza? Uma outra forma da gente validar é a gente pode criar variáveis dentro do escopo do if só, ok? Para fazer validações. Para a gente fazer esse teste, nós vamos usar um pacote do Go que chama OS. E nós vamos criar um arquivo de texto aqui também. Então eu vou criar aqui o arquivo hello.txt. No server está escrito Olá Mundo. Padrão. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse arquivo. Então eu vou fazer aqui um file e um erro, um os.open nesse arquivo que a gente criou, hello.txt. Vou validar se não houve nenhum erro. Então if erro diferente de new. A gente já tinha feito essa validaçãozinha básica aqui no vídeo anterior, quando a gente falou sobre funções. Então se ele for diferente, eu quero que ele dê aqui um panic. Beleza. Se o erro for igual a new, então quer dizer que eu consegui ler aquele arquivo. Então o que eu quero fazer aqui depois é, eu quero ler o conteúdo daquele arquivo. Para eu ler o conteúdo daquele arquivo que foi aberto ali em file, eu vou criar uma variável chamada data e vou usar aqui uma função embutida do Go que chama make. Okay? Vou criar um array de byte, tamanho 100. Dá aqui para ler tranquilamente. Por que array de byte? Porque a função que a gente vai chamar, ele lê
o arquivo e retorna um array de bytes com o conteúdo daquele arquivo. Aqui nós poderíamos fazer duas coisas. A primeira é, como a gente fez aqui em cima, então passar as variáveis e tal, ou a gente pode criar isso dentro do if, que daí a gente vai criar variáveis de escopo só daquele if. Okay? Então, eu vou fazer aqui um if. Essa função que a gente vai chamar, ela retorna dois valores. O primeiro é a quantidade de bytes que ele leu e o segundo é um erro. Eu não quero saber a quantidade de bytes, então eu vou ignorar. Eu quero só validar se deu erro ou não. Então, vou fazer aqui file.read, vou passar o data, ponto e vírgula, e vou falar se o erro for diferente de new, então eu quero que entre na função e faça de novo lá o log panic error. Do contrário, fmt.println string data. Por que eu coloquei esse string aqui? Para ele fazer a conversão do meu array de bytes para string, para que apareça escrito aqui o Olá Mundo. Então, vamos executar. Se eu não errei nada, beleza. Está aqui. A diferença então, dessas duas variáveis, das duas formas, né? Esse erro está disponível para toda a aplicação. Esse aqui só dentro desse if. Se eu fizer aqui, por exemplo, vou colocar aqui só para mostrar, erro e erro, ok? Não é aquela variável error ali em cima. E eu fiz aqui um fmt.println da variável erro. Pode ver que ele já está marcando como um erro, porque ó, essa variável não foi declarada. Por quê? Ela só existe dentro desse if, ok? Existem alguns casos onde isso faz toda a diferença, porque você economiza memória, enfim. Otimiza seu código. Agora, vistas essas coisas do if, vamos ver o switch case. O switch case normal, eu vou escrever uma função, a gente não vai chamar ela, mas só para a tela aqui, eu vou declarar duas variáveis, cara, coroa, do tipo int. Vou declarar global aqui só para ilustrar como dá para usar o switch case. Eu vou criar aqui uma função lançar moeda. Vou passar aqui qual foi o lado que caiu a moeda. E aqui dentro a gente vai fazer um switch case. Então, switch lado, case cara. Eu vou incrementar a variável cara. Case coroa. Eu vou incrementar a variável coroa. E se não for cara nem coroa, caiu em pé. Pode ver que eu não coloquei nenhum break aqui. Para algumas linguagens seria um grande problema, porque ele ia, por exemplo, se ele entrasse no cara, ele ia executar o cara e depois ia tentar executar o coroa também. No Go, isso não acontece. O break já é implícito do switch case. Então, se ele entrou dentro desse case, ele vai executar o que está nesse case e não vai passar para o próximo. É possível passar para o próximo, mas é muito pouco utilizado e a gente não vai entrar nisso agora. Mais para frente do curso a gente vai ver como fazer isso. Beleza? Essa é a forma comum do switch case. A maioria das linguagens pararia por aqui. Mas o Go tem uma forma muito bacana de utilizar o switch case. Que é esse if, else aqui. Tá legal. Faz aquilo que ele tem que fazer. Mas convenhamos, ler isso é um pouco chato, um pouco complicado. Com o switch case, nós podemos declarar um switch sem nenhuma cláusula aqui e fazer as validações dentro dos cases. Eu posso colocar case A maior que B. Vai printar para mim aqui A maior que B. Case A menor que B. Vai printar para mim aqui
menor que B, default, ou seja, o nosso else, A e B são iguais. Se eu executar, já vê que ele retornou igualzinho o nosso if. Porém, a leitura é muito mais simples. Ou seja, quando você tem um monte de if e else e tem que fazer várias validações, na minha opinião, o switch case é uma forma muito mais fácil da gente trabalhar dessa forma. De depois ler o que está sendo validado, enfim. E não tem diferença em performance. Tipo, o if vai ser mais performático. Não. Isso aqui, depois, lá atrás do compilador, é basicamente a mesma coisa. Beleza? Bom, essa foi a aula sobre fluxos condicionais. O de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos e obrigado por estar assistindo aqui e acompanhando o nosso curso. Valeu e até a próxima quinta.